Olá, desenhistas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou colorir a Wandinha Addams. Então, esse desenho aqui, eu tinha feito ele, eu acho que há uns 2 meses atrás. Só o esboço, aqui passo a passo mesmo, de como tá fazendo esse esboço aqui, de como que eu faço esse esboço aqui da Wandinha. E eu deixei para mostrar o passo a passo de como colorir também, de como eu faço para colorir, né, essa personagem aqui em um outro vídeo. Gente, primeiro eu comecei aqui pelo olho, né, porque eu acho que fica mais fácil para colorir o desenho. Então eu comecei mesmo com o preto, né, ali no olho dela, na córnea. Eu joguei um marrom, depois eu joguei um preto por cima. Aí agora, ali na pálpebra, tem uma risca marrom mais escuro. Então eu joguei aqui um tom marrom mais escuro. Depois eu joguei como se fosse uma sombra ali, um vermelho. Depois eu vou estar jogando um preto por cima, tá? Porque ela usa uma maquiagem mais escura. Então, a parte da coloração, assim, do desenho, do rosto mesmo de uma pessoa, a parte mais legal, assim, que eu acho, assim, pra tá fazendo é o olho, apesar de ser desafiador, né, porque qualquer erro já viu. Então, vamos dando seguimento aqui, né. Ela tem, tipo, uma olheira, né, na pálpebra inferior. Então, aí eu joguei um marrom ali, né, pra poder criar ali a pálpebra ali, né, da parte inferior. Aí agora eu joguei um bege, joguei um bege aqui na bochecha. Aí depois eu vou jogar eu acho que um areia ali também, né, pra tá fazendo ali a coloração do rosto. Aquele azul que eu joguei ali no canto, aquele azul ali é porque na referência ela tem tipo alguns tons ali de azul ali da claridade, eu acredito que um reflexo de luz, algo do tipo assim. Aí eu joguei ali mais ou menos só pra ficar assim, mais ou menos parecido. Joguei um vermelho queimado também, ali no canto do olho, né? Que parece que tá meio vermelho, né? Um pouquinho vermelho. Ali na ponta do nariz também, eu joguei ali o vermelho também. E na ponta do nariz dela, tem uma sombra também, tá? Tem uma sombra bem escura na ponta do nariz. E então eu joguei um marrom. Esse marrom ele não é muito escuro, mas também não é muito claro, para poder a gente tá projetando uma sombra, tá? E, gente, tem uma formiga no meu desenho que já faz horas que essa formiga tá passeando aí. Eu tiro ela, mas parece que vem outra. Não é possível um negócio desse. Aí eu joguei aqui esse marrom na ponta do nariz, aqui na ponta embaixo do nariz, para poder a gente tá projetando aqui essa sombra. Aí agora eu tô jogando ali por cima do bege, eu tô jogando esse tom desse marrom aqui. Esse marronzinho aqui pra poder ficar mais parecido possível, né? Com o tom de pele dela aqui na falta de referência. Agora vamos jogar um marrom mais escuro ali na sobrancelha. Na sobrancelha para poder aos poucos a gente ir escurecendo, né? E vamos dar seguimento aqui com o azul, né? Como eu falei, tem alguns pontos de luz em algumas partes aqui do cabelo dela, né? Alguns reflexos meio azulado. Então vamos estar fazendo aqui para ficar mais ou menos parecido, né? E vamos continuando. Então o rosto eu vou fazer isso mesmo. Vou jogando ali um tom de bege, depois eu vou jogando esse tom de marrom aqui por cima, projetando algumas sombras, né? Com marrom também, um marrom mais escuro. E aí depois eu vou jogar por cima
um salmão ou mais um tom de bege, né? Para ir projetando aqui o tom do rosto dela, né? O tom de pele aqui do rosto dela. Ali em cima, entre uma sobrancelha e outra, é um pouquinho mais escurecido também. Aí eu joguei aquele tom de marrom. Esse desenho dela aqui na referência tem sombras, né? Tem sombra no nariz, tem sombra ali na ponta da bochecha. Ali eu joguei até um preto ali bem clarinho, porque ela tem essas sombras aqui, essas partes escurecidas aqui no rosto. Por causa que o reflexo, a luz está todo do outro lado. A maquiagem dela também é forte, né? Em cima tem uma sombra escura. E também nessa referência aqui, na foto de referência, tem tá bastante escuro também, nessa parte do olho, né? Ok, vamos completando aqui, formando o olho, né? Formar o olho aqui aos poucos. Vou jogar aqui um preto, né? Que dá pra ver que ela tá com lápis de olho. Os cílios que não vai ser muito fácil de fazer, né? Porque os cílios, pra mim, é complicado, né? Fazer os cílios. Vamos pra pálpebra inferior, né? Que também, como a gente fala, né? A famosa olheira. A famosa olheira. Eu vou jogar também um tomzinho ali mais escuro, né? Porque na referência também tem sombra. E essa sombra também tá projetando mais escuro do que no outro olho, né? Aqui desse lado, aqui na parte da bochecha também, tem um reflexo, né? Um reflexo azul. Aí eu vou jogar um azulzinho ali por cima. Tem uma parte também um pouco mais clara. Aí eu vou deixar ali mais claro. Ok. Eu vou jogar jogar esse areia aqui. Aí eu vou pintar ele com um pouquinho mais de força, né? Por causa da sombra, que ela tem uma sombra aqui bem forte aqui nessa parte aqui, nessa região da bochecha. Embaixo tem um pouquinho mais claro ali, viu, gente? Por isso que eu apaguei. Tem um pouquinho de reflexo mais claro, aí eu apaguei. Aí, esse areia aqui nessa parte da sombra, eu tô apertando um pouquinho mais o lápis, né? Tô apertando pra ficar mais escuro. Nessa parte aqui embaixo da boca também, tá um pouquinho mais... Tem sombra também. Tá um pouquinho mais escuro, então eu tô apertando um pouquinho mais o lápis. Ali no nariz a sombra é bem forte, tá? Tem uma sombra bem forte ali naquele canto ali do nariz, aí eu tô jogando aqui um marrom mais escuro. Vou jogar aqui também bastante mais escuro no nariz, né? Porque a cabeça dela tá um pouco baixa, não tá muito inclinada. Aí eu joguei o marrom ali bem forte pra poder projetar mesmo a sombra. E vamos lá. Marrom mais forte aqui também nessa parte. E agora ali por cima, pra tentar mesclar, eu vou jogar um bege. Joguei o bege ali. Vou jogar o bege ali pra ver se a gente consegue mesclar. Ali em cima, com um pouco mais de força, tá, gente? Ali em cima, entre a franja, ali na testa, ali entre a franja, também. Eu usei o grafite, tá? Porque pra arrumar ali a sobrancelha dela e embaixo ali na ponta do nariz, porque esse grafite meu, ele é bem escurinho e eu acho ele bem legal pra fazer alguns ajustes, assim, alguns detalhes nos meus desenhos. Tipo, alguma risca, assim, mais escura, alguma risca fina, é pelo fato dele ser fininho, ele é 0,7. Aí eu uso ele, eu gosto bastante de estar usando ele pra poder fazer esse tipo de processo aqui, né? Alguns detalhes, assim, mais escurecido, porque ele é fininho. Então, é mais difícil da gente estragar o desenho. Na boca dela, eu joguei ali um vermelho mais escuro, né? Um vermelho vinho.
Joguei uma areia ali por cima para poder dar uma mesclada, né? Porque esse batom dela, sei lá, não é nem vermelho, nem rosa, sei lá. Aí ficou mais ou menos assim, nesse tom assim, mais ou menos assim, né? Parecido com o tom dela. Eu achei que ficou legal. Essa parte aqui de cima da boca dela tem um reflexo de luz, tá? Então a gente joga aqui um bege, mas a gente joga um bege mais claro por causa da luz. Na boca também tem sombra, na parte mais escurecida ali do rosto dela tem sombra, então eu joguei um preto. Joguei um preto, joguei um marrom mais escuro pra gente mesclar pra poder estar projetando aquela sombra ali. No lance do pescoço também, gente, é a mesma coisa. Um marrom mais escuro, pintar um pouquinho mais de força na parte que tem bastante sombra ali. Jogar um marrom mais escuro, areia, jogar o bege por cima para poder ajeitar dando uma mesclada ali. Aí ficou um lado com sombra e o outro lado com reflexo de luz ali mais claro. Aí no lado mais claro, que tem o reflexo de luz mais intenso, eu joguei o bege, né? Joguei só o bege. Joguei o bege ali para poder ele ficar bem clarinho. No queixo também tem aquela sombra ali, né? Que eu joguei o areia, o marrom, um pouco mais escuro para poder ajeitar projetando aquela sombra ali no queixo. E vamos aqui dar segmento aqui o cabelo dela, né? Eu tô usando também o meu grafite, como eu falei, eu gosto muito dele porque ele é bem forte, ele é bem escuro e ele é ótimo para fazer fios de cabelo, como ali na testa mesmo tem alguns fiozinhos assim aleatório. Aí eu usei ele para fazer. Aí no cabelo eu tô jogando aqui um preto aqui, mas aqui eu tô só pintando, né? Porque na foto de referência ele tá bem escuro. Aí eu vou pintar aqui com preto. Pintar com esse preto aqui. E depois jogar mais um tom de preto aqui com o marrom por cima. Como eu falei de novo, nessa parte aqui do cabelo, que eu joguei aqui esse tom azulado meio roxeado aqui, é justamente por conta do reflexo, né? Da luz da foto de referência. Tem tipo uma luz, um reflexo. Aí eu joguei aqui para poder ficar mais ou menos parecido. Aqui eu joguei mais uma camada ali no cabelo dela, mais uma camada de preto, né? Na foto de referência tá bastante escuro. Aí eu tô fazendo aqui desse jeito aqui, que é o melhor possível, né, para ficar mais parecido com a falta de referência. Tô jogando um marrom também aqui para poder dar uma ajuda, né, para não ficar tão artificial. E lá vai a formiga de novo passando por cima do meu desenho. Toda hora eu tiro essa formiga, mas não tem jeito, ela passa de novo. Agora vamos aqui para a trança dela, né? Essa trança dela é meio complicada de fazer, né? Tem uns pontos mais claros nas pontas, né? No meio da trança tá mais escuro. Aí eu joguei o preto aqui, mais ou menos assim, parecido com o jeito que tá lá na referência, né? Confesso pra vocês que desenhar a trança não é uma tarefa muito fácil. Eu particularmente não acho. Não acho desenhar a trança uma tarefa muito fácil, não. Eu já fiz outro desenho da Wandinha, já fiz um outro desenho e a parte da trança é bem complicada mesmo. Gente, eu joguei aqui mais um preto ali no cabelo, tá? Pra poder ele ficar mais parecido ali com um cabelo, mais parecido possível. Porque naquela outra parte ali, que eu ainda não joguei ainda o tom de preto, fica os pontos brancos, né? Os pontos da folha. E não fica muito legal. Então é bom a gente sempre estar jogando ali mais uma camada escura de preto
por cima para ficar mais bonitinho, para ficar mais real possível, né? Esse vestido da Wandinha aqui, eu achei ele bem legalzinho de fazer, né? Principalmente essa gola. Essa gola aqui, ela não é totalmente branca. A gente joga eu vou jogar ali um cinza bem clarinho ali, né? Como na referência mesmo, dá pra ver que não é totalmente branca. E vamos lá com o marrom escuro para poder a gente fazer a sarda? Para poder a gente fazer, enfim, as pintinhas em cima do nariz dela. No nariz, na bochecha, né, tem bastante. Aí eu vou fazer aqui para ficar mais ou menos parecido. Ok, olha lá, ó, até que ficou bonitinho, haha. Como eu falei, né, a gente joga ali o cinza. Eu vou jogar um cinza aqui, clarinho aqui na gola do vestido dela, né? Um pouquinho mais escuro aqui desse lado, né, por causa da sombra, né, que tem bastante sombra aqui desse outro lado aqui do desenho. E o vestido, eu joguei um preto ali, né, misturado com cinza ali nos pontos mais claros também, de luz. E usei uma caneta gel branca para poder fazer aqueles detalhes ali que eu tô fazendo. E foi isso aí, desenho prontinho. Se você gostou, se inscreve no canal e tchau, tchau, até o próximo!